Olá, pessoal. Espero que todos e todas estejam bem. Hoje, novamente, eu vou fazer aqui um vídeo assíncrono, né? Uma aula assíncrona para vocês. E nessa aula a gente vai continuar a análise dos agentes econômicos que a gente começou na nossa aula de quarta-feira, né? E a gente vai também entrar um pouco não, na verdade a gente vai trabalhar a ideia de fluxo circular da renda no sistema econômico. Eu vou mostrar para vocês que existe uma dinâmica de circulação de renda no sistema econômico, e essa dinâmica ela pode ser potencializada ou ela pode ser rompida em alguns momentos, né? Então vou dar um exemplo recente para vocês, e eu vou fechar a aula falando um pouquinho sobre as diferentes formas de ordenamento institucional do sistema econômico, né? E aí, na nossa próxima aula, que vai ser síncrona, a gente vai discutir um pouco essas questões, tá? Então é importante que vocês captem os aspectos mais teóricos dessa nossa aula de hoje, para que na aula que vem a gente possa discutir esses aspectos, né? A gente possa bater um papo sobre esses aspectos, tá? Vocês vão perceber que muitos aspectos que a gente vai colocar na aula de hoje são objeto de intensa discussão na sociedade, né? Então, falamos sobre os consumidores, né? Sobre as unidades familiares, falamos sobre as unidades empresariais, as características das empresas modernas, né? Inserimos, inclusive, aí formas que as empresas utilizam para captar recursos nos mercados financeiros, no mercado de capitais, né? As formas jurídicas de organização das empresas. Falei para vocês também um pouquinho sobre os mecanismos de gestão, né? Desde a gestão individual, familiar, até a gestão, a governança corporativa. Então, fizemos uma discussão bem legal em cima das características desse agente econômico fundamental, né, no sistema econômico, porque as empresas são o locus, né, das unidades das atividades de produção dos diferentes produtos e serviços que são ofertados para as unidades familiares, né. Hoje a gente vai começar falando aqui sobre o governo, né. Então, o governo ele é um agente econômico de suma importância, né, fundamental. Ele tem algumas funções muito bem definidas, e eu já adianto para vocês que aqui existem alguns pontos de controvérsia, né, entre os economistas, né? Então, dependendo da escola, né, dependendo da linhagem, vamos dizer assim, do economista, ele vai assumir um maior ou menor número de funções para o governo, tá? No entanto, existem alguns pontos que já são mais pacíficos, né? São pontos mais de concordância, tá? Então, em uma abordagem mais tradicional, eu diria para vocês que existem três, né, funções elementares, né, três funções fundamentais dos governos dentro do sistema econômico. A primeira delas é prover os produtos e serviços básicos, né? Esses produtos e serviços básicos, eles podem ser classificados como bens públicos, tá? Então, só faço um adendo aqui, peço para vocês tomarem cuidado que existe uma diferença entre a classificação de bens públicos sob a ótica jurídica, sob a ótica do direito, e classificação de bens públicos sob a ótica econômica, tá? Aqui eu vou misturar um pouco das duas classificações, porque a ótica jurídica, a ótica do direito é uma ótica um pouco mais prática, e a ótica econômica é uma ótica um pouco mais teórica. Na ótica do direito, todos os bens públicos são aqueles bens produzidos e pertencentes a unidades, né, vinculadas ao governo. Então, as autarquias, vinculadas ao governo, os ministérios, enfim, tudo que está vinculado ao governo, tudo que é produzido
por unidades vinculadas ao governo seriam os bens públicos. Por exemplo, isso que está acontecendo agora, né? A oferta de uma aula, né, por uma universidade federal é um bem público, né? Nessa definição do direito. A definição da economia é um pouco mais teórica, né? Então, a definição da economia ela fala que um bem público ele deve ser um bem essencial, né? Ele deve ser um bem que não há excludência no consumo, ou seja, o consumo de um não pode excluir o consumo do outro, né? Então, aí já começa a ter algumas complicações práticas para isso. E não há rivalidade também, né? Então, não há competição no consumo desse bem público, tá? Então, você tem aí alguns pressupostos que são difíceis de se observar na prática, tá? Eu diria para vocês, né, fazendo um mix entre essas duas definições, que há alguns pontos pacificados, ou mais ou menos pacificados entre os economistas sobre o que seriam os bens públicos, né? Então, seriam basicamente serviços de educação, né? Então, educação é tida pela maior parte dos economistas como um bem essencial, né? Apesar de não atender necessariamente a questão da exclusão, né? Porque você tem o acesso de um pode impedir o acesso de outro, uma vez que você tem restrições ao acesso, tá? Mas é um bem público. Um outro tipo de bem público seria a segurança, né? Então, a segurança nacional, por exemplo, né? Os economistas entendem como sendo um bem público, e aí você tem aí todos os princípios teóricos de bens públicos atendidos, né? Então, quando eu acesso à segurança, quando eu vivo num sistema que tem um alto nível de segurança, eu não estou impedindo você de ter acesso a esse mesmo nível de segurança, tá? Então, eu tenho aí a não rivalidade no acesso, né? E aí, saúde seria um terceiro tipo de bem público, mas se vocês olharem, por exemplo, para a economia norte-americana, vocês vão ver que não necessariamente eles tratam, né, ou não tratavam até um tempo atrás a saúde como um bem público. E um quarto tipo de bem público é a infraestrutura, né? Então, a infraestrutura também, né, mas aí também existem alguns pontos de controvérsia que a gente vai discutir um pouco mais na nossa próxima aula, tá? Então, esses seriam os quatro grandes grupos de bens públicos que, em maior ou menor medida, atendem aos pressupostos teóricos do que seria um bem público sob a ótica da economia e sob a ótica do direito, sob a ótica jurídica, a partir do momento em que o Estado assume, o governo assume que esses bens devem ser ofertados por ele, ou pelas suas autarquias, né, ou pelas suas estatais, eles se tornam bens públicos, tá? Aqui um ponto importante é o seguinte: não existe, né, recurso ilimitado, né? O governo também não tem recursos ilimitados, né? Portanto, para oferecer esses bens públicos para a população, para a sociedade, o governo precisa, né, arrecadar recursos financeiros, né? Ele precisa arrecadar recursos financeiros, por quê? Porque para produzir esses bens públicos, ele vai ter custos, né? Ele vai ter despesas, né? Então, ele vai precisar pagar os seus funcionários, ele vai precisar pagar os fornecedores das suas empresas públicas, das suas autarquias, né? Ele vai precisar remunerar pelo uso dos fatores de produção que ele utiliza ao oferecer esses bens públicos para a sociedade, né? Então, eu, por exemplo, recebo um salário, né? E o governo precisa, né, arrecadar isso, né, de alguma forma, tá? Então, isso é fundamental. Como que o governo faz na prática, né? Ele tem um orçamento, né? Ele tem um orçamento, de um lado, todos os gastos, todas as despesas previstas, né, para custear a máquina pública, ou seja, para custear a oferta desses
produtos e serviços básicos, né, desses bens públicos, e, de outro lado, ele tem, né, um conjunto de entradas, um conjunto de receitas, né, dentro desse orçamento dele. Essas receitas, elas são oriundas, basicamente, da arrecadação de tributos, né, os impostos, né, que nós pagamos no Brasil impostos sobre consumo, impostos sobre a renda, impostos sobre a atividade de produção e distribuição de bens e serviços. Então, tem um conjunto amplo de tributos. Esses tributos, o governo arrecada receita, então, para o governo isso é fonte de arrecadação, né? E tem algumas taxas também, né? Então, tem alguns bens públicos que nós pagamos taxas, né, para utilizá-los, né? Então, essas taxas, por exemplo, taxa para utilizar o transporte público em um determinado município. Então, essas taxas também são fontes de arrecadação orçamentária para o governo poder custear, né, as despesas associadas à oferta de bens públicos, tá? Esta é a função onde há um pouco mais de controvérsia, né? Então, alguns economistas vão dizer que o governo deve oferecer uma menor quantidade de bens públicos, de bens, porque eles vão partir de um pressuposto de que alguns bens, né, não deveriam ser tratados como bens públicos, à medida que outros economistas vão assumir, né, de uma maneira mais pacífica, vamos dizer assim, que esses 4 grandes conjuntos de bens que eu falei para vocês são bens públicos e ponto final. E alguns economistas vão dizer que não, que existem ainda um outro conjunto, tem mais bens públicos, né, que também deveriam, portanto, serem ofertados, né, serem assumidos pelo governo como sendo de responsabilidade de produção dele e serem ofertados pelo governo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai fazer uma discussãozinha sobre isso na próxima aula, tá? A segunda e a terceira funções aqui que eu coloquei, né, para o governo, elas são estão mais pacificadas, vamos dizer assim, tá? A segunda função é uma função fundamental, né, e que é uma função que ela não é estritamente econômica, apesar dela ter um impacto muito forte no funcionamento da economia, né? Então, o governo ele deve, né, é função do governo, né, é função do ambiente político, do ambiente dos ministérios vinculados ao governo, o desenvolvimento, a execução, né, e o julgamento, nesse caso, o poder jurídico, né, das regras para a sociedade, tá? Então, né, usando aí um termo que está muito em voga, um conjunto de motivos, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, eles devem desenvolver, executar e julgar as regras para a sociedade, as instituições, né? As leis, as regras, as normas, né? Quer dizer, eu preciso estabelecer um conjunto de regras e esse conjunto de regras é centralizado sobre o aparato público, né? Porque eu preciso de uma certa forma de organizar isso, né? Eu não posso, enquanto indivíduo, particularmente estabelecer uma nova lei, né? Seria um absurdo, né? A gente não teria a menor coordenação dentro do sistema, seria um caos, né? Então, compete ao governo, né? Compete aos 3 poderes de uma instituição democrática cuidarem do bom funcionamento das instituições. As instituições, como eu já falei para vocês em aulas passadas, elas são fundamentais para dar estabilidade, né, e para criar um conjunto de incentivos para o funcionamento do sistema econômico, tá? E, por último, mas não menos importante, tá? Então, percebam que eu coloquei aqui as 3 principais funções, mas não está em ordem de importância, tá? O governo, e aqui uma função estritamente econômica, o governo ele é o formulador e o executor das políticas econômicas, tá? Isso vai ficar bem claro para vocês na macroeconomia, na parte da disciplina de macroeconomia, mas as políticas econômicas são basicamente política fiscal, que está diretamente associada com essa primeira função do governo, política fiscal, política de gastos, de um lado,
e arrecadações via tributação de outro lado, isso é política fiscal, gastos e arrecadação do governo. Política monetária, né, está associada ao controle do nível de liquidez no sistema financeiro, ou seja, a quantidade de moeda em circulação e controle da taxa básica de juros. Quem faz isso é o Banco Central, tá? E política cambial, tá? Política cambial está associada ao funcionamento do mercado de divisas e moedas estrangeiras, tá? Então, está associado a tentar ou não controlar o movimento, né, dos preços das moedas estrangeiras, notadamente a mais importante delas é o dólar, né? Então, a taxa de câmbio mais importante é a relação real-dólar. O governo pode, né, eventualmente, interferir nesse mercado, e quando ele o faz, ele aciona instrumentos de política cambial, tá? Então, essas são as três principais políticas econômicas, né, que são, obviamente, de responsabilidade do governo. Política fiscal, política monetária. A política monetária, a gente pode dizer que ela também pode ser chamada de política creditícia, tá? Então, em alguns manuais vocês vão encontrar política monetária como política creditícia ou política monetária e política creditícia. Eu estou colocando tudo aqui na política monetária, tá? E política cambial, tá? Bom, então, essas são as características do agente econômico, governo, tá? Dito isso, agora a gente pode primeiro juntar as famílias e as empresas para mostrar uma primeira versão do fluxo circular da renda para vocês, né? E depois eu vou colocar o governo nesse fluxo circular da renda, tá? Primeiro, considerando só as famílias e as empresas, veja só, né? As famílias, elas são proprietárias dos fatores de produção, né? Terra, trabalho, capital e capacidade empresarial. Mas esses fatores de produção, eles são organizados, eles são coordenados e eles são utilizados dentro das empresas, porque são as empresas que produzem os diferentes produtos e serviços que as próprias famílias consomem, tá? Então, vejamos, as famílias ofertam, né? Quer dizer, elas vendem, elas oferecem esses fatores de produção nos mercados de fatores de produção, tá? O sistema econômico, ele é coordenado por mercados, as transações econômicas acontecem em mercados. Então, as famílias vão aos mercados de fatores de produção, mercados de terra, mercados imobiliários, né? Mercado de trabalho, mercado de máquinas, equipamentos, instalações, né? E oferecem esses fatores de produção para as empresas. As empresas vão aos mercados de fatores de produção e compram ou alugam esses fatores de produção. E elas pagam por isso. Quer dizer, eu tenho um fluxo físico, né, um fluxo real aqui de fatores de produção, que está representado pelas setas vermelhas. Então, as famílias vão aos mercados de fatores de produção, oferecem os fatores de produção que vão ser adquiridos pelas empresas, que vão ser utilizados fisicamente pelas empresas para produzir os diferentes produtos e serviços. E, de outro lado, as empresas pagam pelo uso desses fatores de produção, né? Quando as empresas remuneram o uso da terra, elas pagam aluguéis. Quando as empresas remuneram o uso da mão de obra, do trabalho, elas pagam salários. Quando as empresas remuneram o uso do capital, né, elas pagam juros, né? Então, as empresas podem arrendar, por exemplo, máquinas, equipamentos, e a gente vai simplificar aqui dizendo que elas pagam juros, né? Elas podem também pagar para os fornecedores dessas máquinas e equipamentos, ao invés de arrendar, comprar as máquinas e equipamentos, tá? Mas elas estão pagando do mesmo jeito, ou seja, elas estão remunerando esses fornecedores. E quando as empresas utilizam, né, da capacidade empreendedora dos seus próprios proprietários, elas devem remunerá-los, né, com lucro, né? Eu já expliquei para vocês na aula passada aqui, né,
o que mantém as empresas funcionando, o que mantém os empresários dispostos a continuar fazendo com que as empresas funcionem é o lucro, né? Precisa ter remuneração. Então, essas são, né, as fontes de renda das famílias, né? Então, as famílias que são proprietárias dos fatores de produção e que oferecem esses fatores de produção para serem utilizados pelas empresas, pelas unidades de produção, elas recebem renda por isso. A renda vem via aluguéis, salários, juros e lucro, né? Então, eu tenho aqui um lado do meu fluxo circular, né? Um lado no qual eu tenho o mercado de fatores de produção, o fluxo de renda e o fluxo de oferta de fatores de produção. Agora vamos para o outro lado. O que as empresas fazem com esses fatores de produção? Elas alocam esses fatores de produção, teoricamente, da melhor forma possível, né? Porque elas buscam eficiência no uso dos recursos, para produzir os diferentes produtos e serviços diante de um determinado nível de conhecimento tecnológico. Ou seja, elas vão produzir produtos e serviços e elas vão ofertar esses produtos e serviços. Ou seja, elas vão tentar vender esses produtos e serviços. Para quem? Para as próprias famílias. Por quê? O que as famílias fazem com essa renda que elas recebem? Basicamente, ou elas consomem hoje, ou elas poupam para consumir no futuro, né? A parte da renda que elas consomem imediatamente, elas vão aos diferentes mercados de bens e serviços para comprar esses bens e serviços, né? Esses mercados de bens e serviços que são os bens e serviços ofertados pelas próprias empresas. Então, o que acontece com aquela renda que as famílias receberam? Parte daquela renda é gasta na compra dos diferentes produtos e serviços que as empresas ofertaram, que as empresas produziram. Então, olha só o que acontece com a renda. Ela circula no sistema econômico. E aí, a partir do momento em que as famílias compram mais bens e serviços, ou seja, que elas demandam quantidades maiores dos bens e serviços que as empresas estão produzindo e ofertando, as empresas têm incentivo a fazer o quê? Produzir mais, porque se tem mais demanda, né, eu vou olhar para o mercado e vou falar, opa, tá bom produzir, vou produzir mais. Para produzir mais, o que as empresas precisam fazer? Elas precisam comprar mais, né, fatores de produção. Elas precisam usar mais fatores de produção. E, consequentemente, elas precisam pagar, remunerar por esses fatores de produção. Ou seja, elas também vão gerar mais renda para as famílias. Mais renda, mais consumo. Mais consumo, maior demanda. Maior demanda, mais incentivo para as empresas produzirem mais. Maior produção, compro mais fatores de produção, porque eu preciso usar mais fatores de produção para aumentar a produção. Gero mais renda. E assim sucessivamente. Ou seja, eu tenho uma dinâmica, eu tenho uma engenharia de circulação da renda no sistema econômico, né? Por isso que esse modelo que mostra a interação entre os agentes econômicos se chama modelo básico do fluxo circular da renda, tá? Eu dei um exemplo para vocês deste fluxo caminhando num sentido crescente, né? No sentido de as famílias demandando mais, as empresas tendo incentivos para ofertar mais, para produzir mais, isso aumenta a procura por mais fatores de produção, aumenta o pagamento, a remuneração desses fatores de produção, essa remuneração dos fatores de produção imediatamente se transforma em renda dessas mesmas famílias, que vão demandar mais, as empresas vão querer produzir mais ainda, e eu entro num ciclo de crescimento do sistema econômico, né? Maior produção, maior renda, maior consumo, maior produção, maior renda, maior consumo, eu entro num ciclo positivo, né? O que o Keynes chamou de efeito multiplicador da renda no sistema econômico. Mas esse ciclo também pode funcionar de maneira negativa, né? Haja visto o que aconteceu recentemente no mundo, né? Pandemia, Covid-19. Vamos usar esse modelinho do fluxo circular da renda para explicar os efeitos da pandemia? Olha só, a gente tem dois efeitos muito claros. Primeiro, restrições à movimentação
dos indivíduos, das famílias. Tá? Isso, por um lado, gera problemas no mercado de fatores de produção. Por quê? Porque eu vou ter uma oferta menor de fatores de produção. Eu tenho, inclusive, alguns setores restrições ao trabalho, as famílias não podem trabalhar, porque são setores que, né, ficaram proibidos por uma restrição sanitária de abrirem as portas. Então, eu tenho redução na disponibilidade de fatores de produção. Isso vai gerar uma redução, de um lado, na oferta de bens e serviços. Uma menor quantidade de fatores de produção disponível, uma menor produção, uma menor oferta. De outro lado, as famílias, né, com uma menor oferta, com uma menor quantidade de fatores de produção disponíveis para as empresas produzirem, os aluguéis, os salários, os juros e os lucros caem, ou seja, a renda das famílias cai também, né? Inclusive, algumas famílias que viviam exclusivamente da renda do trabalho ou, né, de lucros de setores em que a produção foi interrompida, a renda dessas famílias caiu a zero. Então, seja porque as que viviam de renda do trabalho foram mandadas embora, porque aquela empresa que elas trabalhavam teve que parar de produzir, seja porque elas eram as proprietárias daquela empresa que teve que parar de produzir e também, né, teve o seu lucro, né, reduzido a zero. Quer dizer, eu tenho um impacto negativo na renda das famílias. O que vai acontecer? Renda menor, as famílias vão aos mercados de bens e serviços, mas elas vão comprar menos, porque eu tenho menos renda. Se eu tenho menos renda, eu consigo comprar um volume menor de produtos e serviços. O que vai acontecer com as empresas? Elas vão olhar para isso e vão falar, opa, tá ruim, tem pouca demanda, vamos reduzir a produção, porque a gente precisa reduzir custo, né? A gente precisa usar menos fatores de produção, a gente precisa usar menos recursos para reduzir os nossos custos. O que as empresas fazem? Reduzem mais a produção, mandam mais funcionários embora, devolvem prédios que estavam alugados, deixam máquinas paradas e algumas fecham as portas. O que vai acontecer? Eu vou ter uma redução, né, no rendimento desses fatores de produção, nos aluguéis, salários, juros e lucros, que são as rendas, né, das famílias, ou seja, eu tenho mais queda na renda das famílias e entro num ciclo vicioso negativo. Foi exatamente o que aconteceu, né, sobretudo no primeiro semestre de 2020, na economia brasileira e na economia da maior parte dos países do mundo, tá? Esse ciclo começa a se reverter com indícios de controle da pandemia, sobretudo por meio do desenvolvimento de vacinas, e esses indícios mudam as expectativas dos agentes econômicos. E aí, a partir do momento que eu mudo as expectativas dos agentes econômicos, eu começo a ter maior oferta de fatores de produção, empresas demandando mais fatores de produção porque elas estão otimistas com relação ao futuro, eu começo a acelerar o mercado de fatores de produção, isso vai acelerar, né, a renda no sistema econômico, as empresas com maior disponibilidade de fatores de produção vão produzir mais, isso vai aumentar a disponibilidade de produtos e serviços nos mercados de bens e serviços, as famílias vão comprar mais e eu entro novamente num ciclo vicioso positivo. Então, percebam que as expectativas, sejam elas favoráveis para começar um ciclo positivo de circulação da renda, sejam elas desfavoráveis para começar um ciclo negativo de circulação da renda, elas são fundamentais no sistema econômico, né? Eu costumo dizer que todo ciclo de crescimento ou de crise econômica, ele começa com um processo comportamental dos agentes econômicos. Ele começa com um processo de mudanças nas expectativas. Ciclos de crescimento começam com mudanças favoráveis. Os indivíduos começam a ter expectativas favoráveis. E ciclos de crise econômica começam com a deterioração das expectativas. Em outras palavras, os indivíduos começam a desacreditar no futuro. E isso vai se manifestar, né, em queda de fato na circulação da renda e na circulação da produção do sistema econômico. Tá? Resumindo, fluxos reais de fatores de produção, produtos e serviços são acompanhados de fluxos monetários de renda e
preços pelos fatores e serviços. Tá? Percebam que aqui é o preço que as famílias pagam pelos bens e serviços ofertados pelas empresas. Esse preço entra aqui como faturamento das empresas, né? Então, seria a renda bruta das empresas, né? Essa renda bruta das empresas se transforma em remuneração dos fatores de produção e acaba virando renda bruta das famílias. E assim, a renda circula de um lado e de outro lado, né? Os ativos reais, né? Os fatores de produção e os bens e serviços também circulam, tá? Bom, rapidinho, mas isso a gente vai discutir mais na aula que vem. Percebam que a moeda é fundamental, né, no sistema econômico, nesse fluxo de circulação da renda. Eu preciso ter o lado monetário, né, eu preciso ter, né, para viabilizar a circulação da renda, eu preciso ter fluxos monetários, né, e para isso eu tenho a moeda. A moeda, ela tem 3 funções básicas, eu já falei isso para vocês, vou repetir. Meio de troca, ela viabiliza todas essas transações que acontecem nos mercados de fatores de produção e nos mercados de bens e serviços de uma maneira, né, bastante simples, né? Eu vou com moeda e volto com uma máquina, por exemplo, no caso da empresa, no mercado de fator de produção, ou eu vou com moeda e volto com um celular, por exemplo, no caso de uma família que vai ao mercado de bens e serviços. Então, a moeda, ela é uma viabilizadora das transações, ela é um meio de troca. Ela também é uma unidade de conta. Por quê? Porque tanto os preços dos fatores de produção como os preços dos produtos e serviços são dados em unidades monetárias. Então, eu sei quanto que eu preciso pagar para contratar um funcionário, por exemplo, porque eu tenho lá o preço do salário, né? Eu sei quanto que eu preciso pagar para comprar um celular, por exemplo, porque eu sei, né, eu tenho o preço do celular, e eu consigo fazer conta com isso, quantas horas eu preciso trabalhar para comprar um celular, por exemplo, né? E a moeda também é reserva de valor, quer dizer, eu posso acumular riqueza em moeda, né? Apesar de não ser a forma mais indicada de acumular riqueza, né? Geralmente a gente transforma a moeda em títulos financeiros ou em investimentos produtivos, quando a gente quer, né, aumentar a nossa riqueza, tá? Bom, vamos colocar rapidinho o governo no nosso fluxo, né? O que vai mudar? Vai mudar, né? Aqui eu continuo tendo o fluxo real das famílias e das empresas, né? As famílias ofertando os fatores de recursos de produção e comprando os produtos, e as empresas remunerando esses fatores de produção sob a forma de renda das famílias, e as famílias pagando, né, pelos produtos que elas compram, o que é como faturamento, como renda bruta das empresas, tá? Quando eu coloco o governo, eu tenho algumas diferenças aqui, né? Eu tenho um agente a mais, obviamente, no processo, e esse agente, ele também interage tanto com as unidades familiares, como com as unidades empresariais, né? Como, né? Ele vai basicamente introduzir tributos, né? Que vai gerar um fluxo de renda, tanto das empresas como também das famílias. Então, as unidades familiares, parte da renda delas, elas vão pagar sob a forma de tributos para o governo, e as unidades empresariais, parte da renda delas, elas vão pagar sob a forma de tributos para o governo. Em contrapartida, né, ele vai produzir, ele vai fornecer alguns bens e serviços, né, e vai investir também, né, nesse sistema econômico, por exemplo, investimento em infraestrutura, né, investimento em saúde, etc. Né? Quando ele faz isso, ele pega aquele tributo que ele arrecadou e ele precisa remunerar pelos fatores de produção que ele vai utilizar para produzir. Então, ele vai comprar fatores de produção das unidades familiares, e ele também vai comprar produtos e serviços das empresas, né? Por exemplo, a UFSCar, né, ela compra um conjunto de produtos e serviços de outras empresas para poder oferecer, né, o produto e serviço dela. Ela compra um conjunto de produtos e serviços intermediários, ela compra um conjunto de produtos e serviços de capital, máquinas, equipamentos, instalações, né, de outras empresas. Então, o governo entra dessa forma no sistema econômico, arrecadando tributos desses dois agentes, ou seja,
fazendo uma circulação de renda dos agentes para ele, mas retornando parte disso por meio da compra de fatores de produção e produtos e serviços que ele utiliza para produzir os produtos e serviços que ele mesmo produz. Tá? Então, eu passo a ter aqui uma triangulação, né? Eu passo a ter também o governo dentro desse fluxo de circulação da renda. E percebam que o governo começa a ter um poder, né, que nem sempre funciona, e depois a gente vai discutir por quê, de acelerar ou desacelerar aqueles fluxos, né, positivos ou negativos que eu acabei de explicar para vocês. Porque a partir do momento em que ele entra como um player dentro desse fluxo, e ele tem uma diferença com relação às empresas e às famílias, porque ele toma decisões de forma mais centralizada, né, ele consegue, eventualmente, tentar aumentar a sua demanda pelos fatores de produção que as famílias oferecem e pelos produtos e serviços que as empresas oferecem, né, para tentar acelerar esse fluxo. Né? Então, ele aumenta a sua demanda para comprar mais fatores de produção e mais produtos e serviços para ele também produzir mais e fazer com que o ciclo se acelere, ou, eventualmente, ele pode fazer o contrário, ele pode reduzir a demanda quando ele acha que a economia está superaquecida e ou aumentar a tributação, né? E aí ele desacelera esse fluxo de circulação da renda, tá? Bom, para fechar nossa aula, isso daqui a gente vai discutir mais na nossa discussão na próxima aula. Existem basicamente 3 formas de organização desse sistema econômico, 3 formas de ordenamento institucional, tá? Chamada economia pura de mercado, de um lado, de outro lado, a chamada economia de planejamento de controle central, e no meio, os sistemas mistos, né? Que são sistemas híbridos. Eu já adianto para vocês que a maioria dos sistemas econômicos modernos se encaixam aqui, alguns convergindo mais para cá e outros convergindo mais para cá. Então, percebam que isso aqui é uma estrutura didática, né? Eu posso ter, por exemplo, países aqui nesse ponto, ou seja, muito mais próximos da economia de mercado, mas com algum tipo de regulação. Ou eu posso ter países muito mais próximos aqui, desse ponto, ou seja, mais próximos de uma economia de comando central, né, de uma economia planificada, né, mas com alguma coisa, né, com algum tipo de liberdade, por exemplo, para os agentes econômicos, né. Quer dizer, eu tenho aí, né, os países em diferentes pontos dentro dessas 3 formas que eu coloco aqui didaticamente para dizer para vocês, olha, a gente pode discutir essas 3 formas à luz de 5 variáveis, né? Liberdade econômica, propriedade dos meios de produção, sistema de incentivos, coordenação e alocação dos recursos e locus do processo decisório, né? Economia de mercado, liberdade econômica total, quer dizer, os agentes econômicos tomam decisões e estão o tempo todo buscando lucro, né? Buscando aumentar os seus rendimentos. Eu não tenho restrições a essas decisões, né? A propriedade dos fatores de produção, ela é individual, ela é privada, né? Ela pode ser societária a partir do momento que os indivíduos têm liberdade para fazer sociedades, né? Como que funciona o sistema de incentivos numa economia de mercado? Busca pelo máximo benefício, né? Quer dizer, busca pela eficiência máxima porque eu tenho que atender, né, o meu interesse individual. Quem que coordena, né, uma economia pura de mercado? Lembrando que na prática, pura não existe, tá? Os mercados, né? Então, os mercados sinalizam preços, os mercados sinalizam incentivos para os agentes econômicos, a gente vai ver melhor isso na discussão da aula que vem, e depois do modelo de oferta e demanda, a ideia da mão invisível, do Adam Smith, né? Quer dizer, os próprios preços vão mostrando, olha, está faltando celular, o preço sobe, o preço do celular, as empresas olham e falam, opa, dá para ter mais lucro produzindo celular. Lembra da fronteira de possibilidades de produção? Então, eu vou reduzir a produção de algum outro produto, eu vou parar de produzir alguma outra coisa para produzir mais celular, aumenta a oferta de celular. E assim, né, vai acontecendo a coordenação
dos recursos, dos fatores de produção, indo em direção dos mercados mais rentáveis, tá? E o locus do processo decisório são os mercados, quer dizer, vários agentes econômicos individualmente tomando decisões que se manifestam no funcionamento dos mercados. Vamos pegar o outro extremo e deixar para discutir os sistemas mistos na próxima aula. O outro extremo seria uma economia, né, de comando central, né? Liberdade econômica. Existem restrições. Por quê? Porque, na verdade, eu preciso me submeter ao interesse do comando central, né? Supostamente um interesse coletivo, né? Que na prática às vezes não é tão coletivo assim, tá? Os meios de produção são coletivos, socializados, ou seja, são de posse também desse controle central, são estatizados. Sistema de incentivos, busca do bem comum, né? Então, não há o benefício privado, ele nunca deve se sobrepor à busca do bem comum. Então, eu tenho aí princípios, pelo menos também sob o ponto de vista teórico, de solidarismo e cooperação em substituição à competição, quer dizer, eu devo fazer o que foi dito que é o bem comum. Então, se é me dito que eu tenho que produzir, que eu tenho que parar de dar aula para produzir cimento, eu tenho que atender, porque esse é o interesse comum, teoricamente, né? Consequentemente, né, os fatores de produção, por não serem privados, ou seja, por serem coletivos, por serem socializados, estatizados, e por atenderem ao bem comum, né, eles são coordenados a partir de ordem, né, a partir de ordens emitidas pelas centrais de comando, ou seja, por quem está definindo a coordenação desse sistema econômico. Quem que define a coordenação desse sistema econômico? Né? As centrais de planificação. Tá? Quer dizer, eu tenho que ter, né, geralmente sob a forma de governo, sob a forma de Estado, né, um comando central, ou alguns comandos centrais que se submetem a um comando maior. Tá? Então, aqui seria o extremo no qual eu coletivizo os meios de produção, eu estabeleço restrições às decisões individuais, eu submeto elas ao bem comum, interesse comum, supostamente determinado por esse planificador, e esse planificador decide, coordena o funcionamento da economia. Em outras palavras, ele diz o que deve ser produzido, como deve ser produzido, para quem deve ser produzido e quanto deve ser produzido. Né? No caso da economia de mercado, são os indivíduos, né, que fazem isso. Por quê? Porque eles são proprietários dos seus fatores de produção e, consequentemente, podem escolher o que eles querem fazer. Então, percebam que existe diferença, né, entre as duas formas. E aqui eu tenho o meio termo. Né? O meio termo, ele, como o próprio nome diz, ele é misto. Ele tenta trazer alguns elementos do modelo de ordenamento de comando central, ou seja, colocar, né, funções de comando do governo, a mais importante delas, na minha opinião, a importância de regulação de alguns mercados, de regulação de alguns setores que são estratégicos, que são importantes, que geram externalidades positivas, mas ele também tenta trazer, né, o conjunto de mecanismos de incentivo e de liberdade que viriam, né, da economia de mercado. Então, eu teria aqui uma coexistência entre, né, elementos desses dois tipos mais, entre aspas, puros de ordenamento institucional, tá? Só para reforçar, e aí finalizo o vídeo, né? Na prática, se a gente pensar nos sistemas macroeconômicos dos países, ou seja, se a gente pensar nos países como sistemas econômicos, o que nós temos são países oscilando, né, dentro desses três espectros aqui, tá? Então, eu tenho países mais próximos disso, eu tenho países mais próximos disso, mas a maioria deles estão aqui, né, nos sistemas mistos, indo um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro. A gente discute um pouco mais disso na nossa próxima aula. Pessoal, é isso, tá? Eu vou postar dois exercícios para vocês escreverem um pouco sobre a aula de hoje, mas, ao contrário da aula passada, eu vou dar um prazo maior para vocês resolverem esses exercícios. Então, eu vou deixar até quarta-feira da semana que vem esses exercícios. Por quê? Porque esses exercícios vão meio que direcionar uma discussão que a gente vai fazer na próxima aula, beleza? Então, é isso. Então, eu vou postar os exercícios, esse vídeo, e nos vemos
na quarta-feira. Abraços a todos e todas, bom final de semana, se cuidem.